Oi para o Facebook, oi para o Instagram. Agora estou conectando aqui nos dois, fico olhando para os dois, assim, me policiar para eu olhar para os dois lados. Tudo bem? Que bom que vocês estão por aqui. Que bom que vocês estão assistindo essa transmissão ao vivo. Quem não está aqui ainda, depois vai assistir a transmissão que fica na linha do tempo, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas obrigada pela presença. O pessoal vai chegando e a gente vai começando. André está aí. Tudo bem, André? Tudo bom. Liane. Oi, Liane. Que bom que você está aqui. Que bom que vocês estão chegando, gente. Muito bom. Muito obrigada pela participação, pela presença. Eu sempre falo, né, que fazer live não é algo que é o mais confortável para mim, mas eu estou aqui, né? Eu acho que é muito legal essa troca. Então, transmitir um pouco de conhecimento, trazer um pouco de conhecimento e também ouvir se tem perguntas e comentários. Acho que fazer isso ao vivo é muito bom, muito legal. É por isso que estou, né, mais uma vez aqui fazendo uma live. E tem outra coisa também, né? Semana que vem tem uma palestra online, até deixei o link aqui em cima, né, no Facebook, depois no Instagram eu vou descobrir como fazer isso. Ah, no Instagram tem na bio, no link, é verdade, no link da bio tem lá. Então, quem quiser se inscrever na palestra pode se inscrever. E o que eu estava comentando é que eu começo a preparar o material da palestra e aí eu comecei a pensar, poxa, mas tem mais esse conteúdo para falar também, tem esse outro conteúdo, e eu acho que vai ficando muito longo. Eu falo, não dá. Então, deixa eu trazer um pouco de conteúdo antes, que dá para adiantar um pouquinho, esquentar um pouquinho os motores aí do que a gente vai fazer, né, do que a gente vai falar. A palestra, aí falando um pouquinho dela, é para falar sobre a aplicação da constelação familiar. Né, eu venho nos vídeos explicando bastante o que é a constelação, qual a técnica, né, o que eu acabo explicando mais, tentando tangibilizar um pouco. E a ideia dessa palestra é trazer alguns exemplos e dizer, tá, como que eu aplico isso na minha vida? Porque você fala, né, tanta técnica, como funciona, como que faz, qual é a lógica por trás, né, que eu acho isso importante também de todo mundo saber. E como que eu aplico isso na minha vida, né? O que a constelação ajuda a minha vida? Então, essa é a ideia da palestra, que eu convido todo mundo que está aqui a participar, né, que assistir esse vídeo, entra lá, se inscreve, vai ser bem legal. É quarta-feira da semana que vem, dia 7, às 8 horas da noite. Aí, se inscrevendo, você recebe um link para entrar na palestra no dia, tá bom? É ao vivo, então tem que estar disponível lá no dia também para assistir, para participar, tá bom? Eu quero falar hoje, então, estou olhando minha colinha aqui, né? Tudo bem? Tudo bem que entrou aí, Clóvis, Daniele, bem-vindos, gente. Obrigada por estarem aqui. Bom, eu quero falar hoje, então, sobre os excluídos, e esse é um olhar muito importante, né? No grupo de constelação que eu faço também, a gente falou um pouquinho nessa segunda-feira sobre a exclusão, e o que ela acaba causando, né, no nosso sistema familiar, o que ela acaba causando na gente. Então, quando a gente fala sobre os excluídos, a gente está linkando com uma das ordens da constelação, que é a ordem do direito de pertencer. Então, é importante também a gente entender que quando a gente faz uma constelação, a gente está por trás, tentando colocar alguma coisa em ordem, a gente está entendendo o que acontece lá no inconsciente do nosso sistema familiar, né, que é de onde a gente está ligado. Sempre reforço, a gente pertence a diversos sistemas, a gente pertence ao sistema da empresa onde a gente trabalha, a gente pertence ao sistema do prédio onde a gente mora, o bairro, e a gente pertence principalmente e primariamente da nossa família, nosso sistema familiar, é de lá que a gente recebeu a nossa vida. Então, dentro de cada sistema que a gente vive, participa, existem informações, né? A gente consegue perceber informações e padrões de repetição de alguns comportamentos. Então, quando a gente olha para a família, é o mais importante, porque, de novo, é de onde a gente recebeu a nossa vida. Então, nesse ponto, o olhar para os excluídos, ele diz também o que a nossa família exclui. Então, vamos lá. Eu estava falando lá do nosso inconsciente, do que tem dentro do sistema por trás, e também falando sobre as ordens que existem e que regem uma constelação, né? Porque para a constelação acontecer, ela vai buscar o equilíbrio de alguma maneira. Quando a gente vai buscar o equilíbrio de alguma maneira, então a gente vai buscar o equilíbrio baseado em alguma coisa. São 3 ordens que a gente segue na constelação, que são chamadas ordens do amor, que foram descobertas pelo Bert Hellinger, né? Então, uma delas é a do direito de pertencer, a outra é da hierarquia e a outra é do equilíbrio de troca.
Quando a gente fala dos excluídos, a gente está olhando especificamente para essa ordem do direito de pertencer. O que a ordem do direito de pertencer diz? Que todo mundo tem direito de pertencer no sistema familiar, né? O nome já diz, né? Então, dentro do sistema familiar, por mais difícil que seja a situação, ou por mais feio que às vezes a gente acha, ou, enfim, a gente percebe que existe, né, como eu posso dizer, um julgamento às vezes por trás. E é nesse julgamento que a gente acaba excluindo algumas pessoas. A gente acaba, e aí a gente usa até essa palavra, né, por arrogância moral, a gente acha que o caminho que a gente segue é melhor do que o caminho que a outra pessoa decidiu seguir, e a gente acaba excluindo. Como que, aí eu vou tangibilizar um pouco isso, né? Como que isso acontece, por exemplo, dentro do sistema familiar? Famílias que têm, né, todo mundo daquela família segue uma religião específica. Se tem alguém daquela família que segue outra religião, ou que não segue nenhuma religião, e tem uma escolha diferente, todo mundo já olha meio feio, e já fala, bom, aquele ali está meio à margem, né, dessa família, por exemplo. Um outro exemplo também que a gente vê é a questão de álcool, né? Às vezes existem pessoas que têm problemas com alcoolismo. E alcoólatras, muitas vezes, são excluídas do sistema familiar. Então, a gente olha para as pessoas, né, e a gente exclui. Às vezes, tem pessoas que têm dificuldade, que realmente, até recentemente, não sei se foi hoje ou foi ontem, fiz uma constelação de uma pessoa que tinha um caso de alcoolismo na família e que o parente, né, veio a falecer por conta do alcoolismo. Mas ela falou que era uma história que não era contada por ninguém. Ela veio a descobrir depois, quando ela começou a estudar sobre constelação, aí ela perguntou para alguém, e aí ela descobriu que o parente tinha falecido por conta do alcoolismo. Ou seja, ele tinha ficado à margem da família, ninguém falava sobre ele, as pessoas tinham vergonha de falar. Então, isso é exclusão, né? A Sheila entrou. Oi, Sheila. Legal. Muito bom, gente. O pessoal está chegando. Vão deixando, se vocês quiserem, comentários aí. Maria Helena também está aqui no Facebook. Estou olhando os dois aqui, estou tentando acompanhar. Bom, então, são essas... A Soraya, oi, Soraya entrou, Soraya é minha prima. Então, são essas questões, assim, que a gente olha, quando a gente olha para os excluídos, a gente percebe que existe muito julgamento por trás, né? E esse julgamento não tem nada a ver com constelação. Quando a gente faz constelação, a gente sabe que tem que ter uma ausência de julgamento e ausência de intenção, ou seja, a gente tem que entender o sistema como ele é, sem tentar achar que algo tem certo ou tem errado. Na verdade, tem o que aconteceu naquela família. O que aconteceu naquela família é a história daquela família e ela serve para compor a história das pessoas que vêm depois. Né? A gente não fala isso, poxa, às vezes eu acerto e às vezes eu aprendo. No fundo, não tem o errado, a gente não tem realmente o certo e o errado. Então, existe muito aprendizado dentro de cada sistema familiar. Por isso, a gente não pode olhar com julgamento para ninguém. Quando a gente faz isso, a gente acaba excluindo. E aí, vamos lá, né? Qual é a consequência da exclusão? Ah, Camila entrou também. Oi, Cá, que bom. Gabriela, bem-vindas, bem-vindo, pessoal que está chegando. Bom, qual a consequência, né, da exclusão? O que acontece quando a gente exclui alguém do nosso sistema familiar? A gente acaba se identificando com aquela pessoa, o sistema, e essa exclusão acaba acontecendo e se repetindo. Então, existe um padrão dentro daquela família que vai se refletir, tá fácil hoje, vai se repetindo naquela família até que isso seja visto. Então, o que acontece? Por exemplo, digamos que, eu estava dando o exemplo lá do alcoolismo, do alcoólatra. Foi colocado à margem da família. Então, ninguém fala sobre aquela pessoa, ninguém conta, né? Ficou meio feio aos olhos daquela família. Você pode ver que em várias gerações existem alcoólatras. Em várias gerações existem pessoas que sofreram com alcoolismo. E isso vai continuar se repetindo até que seja visto e até que seja incluído de novo. Quando a gente fala visto, não é só ver, é também incluir. E também, quando é ver e incluir, não é na superfície. Ah, tá bom, eu sei, eu já vi, eu sei que tem lá. Não, é a gente olhar com a alma e falar, poxa, não tem julgamento, existe uma doença por trás, existe uma situação por trás, então quem sou eu para dizer
que eu sou melhor ou pior do que aquela pessoa, né? A outra coisa é o que eu estava falando, por exemplo, da religião. Aquela pessoa tem uma religião diferente da minha, ou não tem uma religião. Poxa, quem está certo, né? Então, não existe isso de certo e errado. O que existem são escolhas e são pessoas diferentes. Então, a gente tem que dar lugar a tudo e a todos, por mais difícil que seja a situação. Né? E eu sempre repito isso, porque a gente não exclui muitas vezes porque a gente quer, é porque a nossa moralidade, às vezes, a nossa criação é tão forte que a gente olha para alguma coisa e dói, e é feio, e a gente fala, não, eu não consigo olhar para isso, vou deixar isso de lado. Né? Então, é para isso que, é por isso que muitas vezes a gente exclui. A Maria Helena comentou, como é difícil não julgar, porque temos uma linha moral de pensamento que seguimos. Tem alguma dica de como não julgar? Olha, a gente eu trabalhando muito com a constelação, e eu fazendo muito a constelação, para conduzir, claro, uma constelação, eu faço realmente isso, né? A gente entra num lugar sem julgamento e sem intenção. O constelador precisa ter essas características, né? Precisa entrar sem julgamento e sem intenção e olhar com os olhos abertos e com amor, porque a gente sabe que tudo, tem muita coisa, né, por trás, abaixo da superfície, que é o que a gente está entendendo, que a gente está enxergando. Então, o que acontece? Para, por exemplo, conduzir uma constelação, que eu faço sempre uma meditação, e aí eu consigo enxergar as coisas de um outro lugar. Mas é um exercício, né, Maria Helena? É realmente um exercício, porque, como eu falei, a gente nasceu dentro de um sistema familiar. Dentro desse nosso sistema familiar, a gente cresceu e aprendeu algumas regras, aprendeu algumas características que a gente acaba usando sempre, né? A Gabriela, agendei para segunda a minha constelação. Que legal, Gabriela, a gente vai se ver segunda-feira, então, muito bem. Obrigada por estar aqui. Legal, gente. Então, o que eu estava comentando era isso, assim, quando a gente exclui, de novo, por mais que seja um processo inconsciente, por mais que seja difícil, o que acaba acontecendo é que isso volta, né? Então, a gente acaba repetindo esses padrões da nossa família. Se a gente não consegue olhar, né, sem julgamento, isso vai voltando até que alguma geração consiga olhar sem julgamento. Né? Acabei de ver o comentário da Camila aqui, preciso fazer uma nova constelação, depois de tempo vai marcar. Poxa vida, Cá, pode vir, pode vir. Adoro, né? Adoro contribuir, ajudar, enfim, né? O que é possível que a gente veja. E eu também reforço bastante isso. Dentro de uma constelação, o que acontece dentro de uma constelação, eu nunca sei o que vai acontecer antes, né, de começar. Mas a constelação, ela vai para onde ela tem que ir. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso também na palestra, né, como eu estava comentando no comecinho do vídeo, na quarta-feira à noite, agora, dia 7 de fevereiro, às 8 horas da noite, vou fazer uma palestra falando sobre a aplicação da constelação na nossa vida. Por quê? Porque eu falo muito sobre como funciona, a técnica, né, o que tem por trás de uma constelação, só que, de novo, muitas vezes a gente fala, tá bom, mas como que isso serve para mim? Então, o tema dessa palestra que eu estou trabalhando nele é isso, é como mostrar para vocês como que a constelação reflete na nossa vida. E enquanto eu estava preparando a palestra, eu falei, poxa, tem o tema dos excluídos para falar, tem um outro tema, eu vou fazer uma nova live na segunda-feira, até quem está aqui assistindo já está sabendo de antemão, né? Eu vou fazer uma nova live na segunda-feira, que é falar exatamente do meu lugar. Como saber que eu estou no meu lugar e não estou ocupando o lugar de outra pessoa dentro do meu sistema familiar. Então, é outra live lá na segunda-feira. Vai ser um pouquinho mais cedo, não vai ser às 7. Porque às 7 horas, segunda-feira, é o horário do grupo, né? Que é o grupo que eu faço de constelação também, que a gente estuda os movimentos, que a gente aprende a fazer movimentos de constelação, que eu explico também um pouco mais especificamente sobre relacionamentos, sobre dinheiro, sobre carreira, como que a constelação pode olhar para tudo isso dentro da nossa família. Né? Então, é isso, assim, a gente fazendo constelações, e eu estava dizendo que a gente não sabe bem para onde a constelação vai, quando a gente começa uma constelação, é porque, às vezes, tem algo mais importante para ser visto. Normalmente, se tem uma exclusão, e aí voltando para o tema dos excluídos, se tem uma exclusão, a constelação, ela leva para que a gente inclua. O primeiro passo é a gente incluir tudo. De novo, por mais difícil, por mais doloroso que seja, a gente precisa incluir no nosso coração com esse movimento de não julgamento, né? Com esse movimento de inclusão e de não julgamento. A Lígia está aqui também, a Lígia participou do grupo anterior. Que delícia, Lígia, obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. Bom, era esse o tema.
Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se quiser pode fazer, se quiser pode deixar aqui nos comentários também, depois eu assisto, né, depois eu leio de novo o que eu postei aqui, né, o que as pessoas postaram, e aí eu posso ir respondendo para vocês. Espero vocês na quarta-feira, vai ser bem legal quem está aqui assistindo. Ó, eu estou vendo as câmeras aqui, né? Quem está aqui assistindo, né, se inscreve lá na palestra, vai ser bem legal. Também vai ter um espaço para perguntas, enfim, é um horário reservado para isso. O bom da palestra online é isso, né, que a gente pode, eu posso fazer daqui, vocês aí onde vocês estão, né, podem ouvir, podem participar, enfim, é um momento para a gente aprofundar um pouco mais nesse estudo da constelação, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por terem vindo, muito obrigada pelos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Segunda-feira tem uma nova live também, como eu falei, tá bom? Daqui a pouco eu já coloco aqui o post para vocês participarem. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.